Programa O Evangelho. Pessoal, Mateus 18, nós encontramos um texto extraordinário e eu gostaria que você se debruçasse a ler comigo. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior. Aí uma criança foi colocada no meio deles e disse: se não nos tornarmos como uma criança, não vamos chegar lá. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor seria se atirar no mar. 6, 7. O 8 também ensina, o 9, que nada pode nos impedir de chegar lá. O 10 diz para não haver desprezo para eles. E é o 10 que complica e que cria, através da má interpretação, como sempre, o misticismo. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles, e aqui está o grande problema, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Já estou de volta. O Evangelho. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um vitorioso, mais um. Muito bem, Marleide, a Gunana Aparecida de Santa Luzia, Minas Gerais, o Alex de Duque de Caxias, Adna de Rio de Janeiro, Moacir de Recife, Gilson Paulínia São Paulo, Regilânia Petrolina, Felipe Teresina, Diana Aquiras, Ceará, alguma coisa assim, Maria de Lourdes Sorocaba, Grace Kelly São Bernardo, Sebastião Cassiano Antenor de Oratórios, Minas Gerais. A todos vocês sempre muito bem-vindos, e aos novos no chat, novos que assistem gravados, 70% assistem gravados. Meu carinho a todos vocês. Eu tô de volta. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Muito bem, quando a gente chega no versículo 10, nós nos deparamos, portanto, com a expressão de nosso Salvador: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus, que os anjos deles
nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Vê o tamanho da complexidade que é levar a Bíblia ao pé da letra, sem entender o porquê, para quê e principalmente para quem. Eu conversava em Blumenau com o Maicon. Eu conversava em Blumenau com o Célio, com os irmãos todos, com o Valdemar, com o Daniel, sobre a complexidade que é levar a Bíblia ao pé da letra. Se você não entender para quem aquela carta está sendo dirigida, para quem aquela palavra do Salvador está sendo dirigida, você sempre vai interpretar errado. E como as pessoas não sabem nem interpretar, porque nem ler elas leem, então elas vão comer, figuradamente falando, pela mão dos outros. Elas vão ir, andar, crer pela cabeça dos outros. E como se não bastasse, defendem com toda a força, todo o vigor, o que os intitulados sacerdotes ensinaram para elas. Vê, se você levar esse versículo aqui ao pé da letra, você vai defender a Trindade, o Pai é outra pessoa, Jesus é inferior. Você vai defender que o Pai tem uma face, sempre estão vendo a face. Isso aqui vai contra, por exemplo, o versículo célebre que diz que o Pai é Espírito e ninguém pode vê-lo, a não ser por Jesus. E isso aqui complica ainda mais porque dá a entender que tem um anjo para cada pequenino, para cada criança. E a partir disso aqui que surge o grande problema. E nós vamos nos debruçar agora, rapidamente. Vocês vão ver que o assunto é fácil. Aprender de uma vez por todas, compartilhar esses vídeos. Os vídeos são muito bem vistos posteriormente no gravado. Mas não deixe de fazer isso, de compartilhar esses vídeos. Eu vir aqui com todo o amor, preparar o tema, fazer, me debruçar com equilíbrio, respostas para perguntas que você não vai encontrar em lugar nenhum, nem gastando 5 a 15 mil reais em bacharel em teologia, não vai adiantar nada, você vai jogar todo esse dinheiro fora. Nem fazendo todos os cursos da sua denominação você não vai encontrar essas respostas. Você vai encontrar mentiras e meias verdades. Então dê valor a esse trabalho que eu faço. Vamos lá. Vamos aqui. A princípio, nós precisamos se debruçar em alguns pontos de visão e alguns versículos. Vamos lá? Eu estou preparando tudo aqui, vocês sabem, tudo eu que faço. E agora o programa vai ter um formato diferente. Olha que bacana. O que eu vou fazer daqui para frente? Durante o dia, quando o Senhor me dá um tema importante para a igreja através dos dons, é assim que o Espírito Santo fala, não misticamente, organicamente, através dos dons, como falamos ontem. Você que não assistiu o programa de ontem, assista. O título de pastor não existe, pastor é terapeuta pelo Espírito. E hoje, já com o microfone bom, voltando diariamente aos poucos ao que era, eu quero dizer a você o seguinte: o programa agora vai ter um texto, para ele não sair do foco. Então eu mesmo escrevo o texto, faço a síntese, direto ao tema, e eu mesmo leio e explico. E depois esse texto vai para o EQ Orgânica, e dessa forma já é um vídeo transcrito. Olha que bacana. Vamos lá?
anjo da guarda. Nós lemos, portanto, Mateus 18, 1 ao 10, é no 10 que o problema surge. E um dos maiores problemas da igreja sempre foi, não é hoje não, sempre foi, o misticismo. Nos dias de Jesus, segundo Chaplin, nós tínhamos 480 sinagogas, nada diferente de hoje, e o misticismo estava lá. E Jesus, na contramão das sinagogas e rabinos, diz: eu sou o caminho. Primeiramente, nós temos que refutar a tese de que as pessoas se transformam em anjos quando morrem. Isso é parte do misticismo popular. Existe uma ala de interpretação que vai dizer, portanto, que as crianças, quando morrem, se tornam anjos. Se você morrer adulto, não, mas se você morrer na inocência, quando criança, os pequeninos, deles é o reino dos céus, então se transformam em anjos. Isso é uma aberração. É evidente que a maioria das pessoas não acreditam nessa interpretação, mas tem uma ala que sim. Então já começo refutando essa ala. Mas vamos para a maioria. A maioria vai acreditar que cada criança tem um anjo da guarda, que cada crente fiel cristão tem um anjo da guarda, a partir desse versículo. Sabe da onde que veio esse dogma? Não é nem doutrina, é dogma, criado pelo homem. Adivinha da onde veio o dogma místico? Tinha que ser, né? Da mamãe católica. E é claro que as filhas protestantes a adotaram. Dizem lá na igreja católica, igreja entre aspas, que no batismo de crianças, cada pequenino recebe seu anjo da guarda imediatamente no batismo. Olha só o tamanho do problema. Então esse anjo é enviado no batismo por Deus para proteger essa criança, para guiar essa criança durante toda a sua vida. Quer dizer que as crianças que nascem com problema, ou que terão problema, ou que morrerão cedo, o anjo da guarda delas é fraco. As muitas crianças que sofrem tragédias, que morrem, o anjo da guarda delas é muito fraco. Aí vai contra também o que eu ensinei em Blumenau, que existem, eu sou o único. Você que está me assistindo, por favor, olha para cá. Você que assiste além de mim tantos outros por aí. Você que lê tantos outros por aí. Com discernimento, sem discernimento, não sei. Você. Me encontra alguém, por favor, para eu ter paz. Diante da dor eu estou dizendo, me encontra alguém para eu ter paz que ensina que Deus não interfere a não ser errade quando envolve todo o seu povo e quando envolve salvação. Me encontra alguém, pelo amor de Deus. Eu estou ficando desesperado porque todos, inclusive os de fora do sistema, ensinam que Deus interfere a qualquer momento e são a favor do privilegismo. Me encontra alguém, me manda, por favor. Então, dentro disso que eu ensino, que Deus interfere só nesses dois aspectos, nesses dois momentos, dentro dos seus critérios de justiça, sabe o que acontece? Nós temos um problemão. Existem 3 alas de interferência. A primeira ala, eu quero pedir perdão pelos barulhos externos, que nem a acústica do estúdio protege. Eu lamento muito por isso, eu gosto de qualidade. Um dia Deus vai me dar uma coisa perfeita. Aí alguém vai dizer, como é que Deus vai te dar, Raquel? Dons, vai me dar inteligência, alguma forma de eu me livrar desse barulho. Aí, o que acontece? Você tem, primeiro, a ala que diz que Deus interfere em qualquer momento e acabou. Essa ala é tola. A ala que Deus interfere através da fé. Basta ter fé e tocar na orla dos seus vestidos. Então, quando você comove ele, ele interfere. Se não aconteceu, é fé. Se aconteceu, é fé.
Se não aconteceu, faltou fé. Se aconteceu, tinha fé. E entra no campo do relativismo e subjetividade. Subjetividade. Como é subjetivo, né? Não aconteceu na tua vida? Ausência de fé. E o terceiro grupo, presbiteriano, metodista, batista, um pouquinho mais próximo da verdade, mas ainda muito aquém, dizem que o Senhor interfere quando você está dentro da palavra, da doutrina, dos mandamentos e dentro das leis da terra. Romanos 13, como eles gostam de Romanos 13, inclusive, para substanciar a autoridade eclesiástica que nunca existiu. Como é que eles fazem? Eles vão dizer para você que se você tem um carro e está numa via a 80 por hora e o máximo permitido naquela região é 80 por hora, o anjo da guarda está te protegendo. Mas se você passar de 80 por hora, o anjo da guarda sai de cena. Nenhum dos três grupos que pregam interferência estão certos. Porque se fosse verdade, que culpa tem uma criança que na inocência está dentro da palavra e está dentro das leis da terra e mesmo assim sofre males deste mundo? Que culpa tem uma pessoa, e como eu já vi muitas, que dirigem dentro da lei da terra e sofrem acidentes trágicos e morrem, ou vão para uma cadeira de rodas, por exemplo? Que culpa tem uma pessoa que paga impostos, que obedece os governantes, que faz tudo de acordo com as leis do Senhor e até os dogmas da sua santa igreja, e ainda assim sofre tragédias? Evidentemente que essa linha de raciocínio ensinada pelo sistema, as três, e a última que se diz a mais certa, todas estão aquém da verdade. Será possível que o Áquel, que mora em Palhoça, no Pagani 2, numa cidade que é a extensão de Florianópolis, que veio de Curitiba, e que começou um trabalho EQ, um dos mais vistos, é verdade, dos desigrejados, mas o trabalho EQ perto das denominações, do sistema e de tudo, aqueles que têm mídia, a Igreja Católica, não é nada. Será possível que o Áquel está certo e todos estão errados? Eu falei para os irmãos em Blumenau, isso me deixa cada vez mais atônito. Ou eu fico muito feliz ou eu fico muito preocupado. Por que que todos os pregadores e rabinos protestantes, católicos, pentecostais, todos os rabinos das sinagogas hoje ensinam que o Senhor interfere e existe privilegismo e ensinam até a doutrina do anjo da guarda? Quer ver? Se a Bíblia fica sagrada, olha meu texto, numa linha de interpretação mística, logo nós vamos ter muitos versículos do efeito caixinha de promessa positivista para corroborar tal crendice absurda. Veja, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse versículo é muito usado. Salmo 34, 7. Só que esse versículo é aquele também, como o Salmo 90 da Bíblia Católica e do Salmo 91 da Evangélica, usado por Satanás, Ra-Satã, em Mateus 4, Lucas 4, dizendo: lança-te daqui abaixo e os anjos vão te guardar. É Satã que faz uso da angelologia positivista e mística. Os anjos vão te guardar, se joga. Aí alguém vai dizer: sim, os anjos não guardarão se você tentar o Senhor. Mas se você não tentar, eles te guardarão e guardarão. E quantos que não tentaram o Senhor e morreram e sofreram acidentes e nasceram deficientes? São argumentos para os ateus, e argumentos para os céticos e agnósticos. E você diz para mim: que o que tem os crentes a ver com os ateus? E eu respondo para você: tudo. O tema de amanhã, já vou adiantar, vai ser o grande trono branco, o juízo final, Apocalipse 20. Amanhã eu vou falar para vocês como será esse trono branco. Que lindo dia da consumação da semana toda, da consumação de 7.000 anos.
um dia depois de 7.000 anos, haverá um trono branco. E todos os ateus, céticos, agnósticos estarão lá. E o Senhor vai envergonhá-los. Mas se o Senhor, o nosso Deus, o Criador, fosse como os místicos crentes pregam, esse Deus passaria vergonha no juízo final. Vê, como que fica isso aqui? Acampa-se ao redor dos que o temem. O que é que o Senhor está querendo dizer nesse versículo que é apenas um salmo? Não posso extraí-lo e criar uma doutrina. Mas por conta desse versículo, pasmem os senhores, pasmem os jovens, pasmem os que nos assistem a primeira vez, é por conta desse versículo que nós temos uma doutrina. Por conta de um outro versículo de Gênesis 48:16 que diz que Jacó é livrado de todo o mal por um anjo. Mas o anjo ali do contexto é o anjo do Senhor. E toda vez que aparece a expressão anjo do Senhor, isso qualquer teólogo do sistema sabe, toda vez que aparece a expressão anjo do Senhor, está se referindo à pessoa do Salvador em teofania. É o próprio Senhor que se manifestou a Abraão antes daqueles dois deixarem ele, esse anjo do Senhor, e irem até Sodoma, na casa de Ló. Os dois que foram eram anjos, mas o que ficou ali, que Abraão se prostrou, era o próprio Senhor em forma de anjo. É o mesmo que lutou com Jacó, é o mesmo que se apresenta a Jacó. Em Daniel 6, também mostra um anjo socorrendo Daniel. Aí vem toda a superstição popular angelical sobre o tema. O que está certo então? E eu escrevo, leio e explico para você. Nenhuma passagem destas, que são as únicas que eles usam para substanciar tal dogma, está ensinando que cada fiel, cada um de nós, tem o seu próprio anjo da guarda. Como era crido entre os judeus. Preste atenção, o que eu vou falar agora é extraordinário. A igreja, eu ensino, eu sou um dos únicos também que ensino, eu não sei se tem mais alguém, nunca vi. Eu ensino no curso Desteologizando, você que não fez, faça, que a igreja demorou 14 até 17 anos para ser guiada em toda a verdade pelo Espírito. A igreja não saiu da circuncisão, do sabatismo, do dogmatismo, da letra que mata imediatamente. A igreja demorou 14 anos para entender o Evangelho. Eu estou falando da igreja conhecida e tão proclamada primitiva. Eu estou falando da igreja dos primeiros 30 anos pós-morte de Jesus, pós-ressurreição. 30, as 3 primeiras décadas, quando a igreja era uma, errada, culminando na morte de Ananias e Safira, gente. Ainda assim era uma igreja mística. Assista meu vídeo sobre, por exemplo, o momento de Atos 1, que eles tiram sorte para escolher um discípulo, um apóstolo, no lugar de Judas. E a sorte caiu sobre Matias. Eles ainda tiravam sorte. E o próprio Paulo, que veio para levá-los ao Evangelho e tirá-los do misticismo, ainda no começo estava místico, porque mandou um sujeito à morte, a pena de morte por Satanás, para que sua alma pudesse ser salva. Veja como isso fica em nossas entranhas espirituais. Veja como o misticismo insiste em ficar dentro de nós. E essa igreja, no começo, estava passando pela mesma situação. Veja, Atos 12, olha o que nós vamos encontrar entre os judeus e o misticismo dentro da própria igreja primitiva. Leia comigo. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria,
Quando bateu, eles estavam fazendo oração, reunidos, orando, porque Pedro havia sido preso. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca, porque Pedro está preso. Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles todos, aqueles que estavam reunidos orando. Aqueles que estavam todos reunidos orando para que o Senhor tirasse Pedro da prisão, os místicos disseram: então é o seu anjo. Perceba como o Senhor permite o misticismo, que as pessoas sejam místicas. Uma igreja que estava orando por Pedro para que ele fosse liberto, o ancião principal, dizendo: então é o seu anjo que está batendo na porta. Olha a igreja como ela era mística. Se aquela igreja que tinha Pedro, Tiago, João, Paulo, Silas, Barnabé era mística, imagina hoje com o pobre Áquil, que insiste no trabalho de sua vocação de desmistificar. Pedro continuava a bater. Afinal, quem é que estava batendo na porta? O anjo de Pedro? Não. Quem é que batia na porta? O anjo de Pedro? Não. Quem é que batia na porta? Era Pedro mesmo. Não tem anjo nenhum. Aí eles abriram, viram Pedro e ficaram atônitos. Aí, acenando-lhes com a mão, né, pediu que se calassem, porque ele tinha fugido da prisão. Imagina vocês que problema seria se vazasse a informação. Atos 12, 12 ao 18. O que nós temos em casos específicos. Leia isso aqui. Você já assistiu esse vídeo? É uma vez na Bíblia? Você já assistiu esse outro vídeo? A Bíblia não é sagrada? Talvez o vídeo mais importante de todo o meu trabalho até hoje. Se você não assistiu esses dois vídeos, coloque na sua agenda quando tiver tempo e assista. Então, o que é que o Senhor quer nos dizer com o Salmo, com a passagem de Gênesis, de Jacó, de Daniel, do anjo da guarda, dos pequeninos? Nada mais, irmãos, que o cuidado do Criador num todo por seu povo. Seja eclésia, ei gentios, os derradeiros, nós, não judeus, ou seja Yahudim, o seu povo, mas desde que seja todo ele unido. Errad é isso, é essa unidade, é esse significado do clamor: eu quero uma igreja. Quando envolve o todo, aí sim o Senhor pode interferir, e ele faz isso muitas vezes através dos anjos, e esse modo de interferir angelicalmente tem que ser dentro dos seus atributos de justiça, e pode ser por meio desses enviados, desses mensageiros anjos. Não há privilegismo de interferência direta, também não haverá privilegismo de interferência angelical. Em toda a Escritura, absolutamente, como eu ensino na aula de soteriologia, o Senhor vai interferir e pode interferir, envolvendo o seu povo todo com anjos, executando proteção ou até mesmo punição. Quer o exemplo? Senaqueribe, 185 mil soldados, os anjos do Senhor vêm, muitos anjos. E o que esses anjos fazem? Esses anjos vêm
e matam os inimigos de Israel. Porque envolvia todo o seu povo. Isso não é privilegismo para casos isolados, para mim e para você, em casos isolados sem propósito. Outro exemplo, Jesus, o próprio Deus em carne, quando está já próximo de sua morte, o que ele disse quando foi preso e beijado por Judas, naquele ósculo falso e maldito. Vocês não sabiam que eu podia pedir legiões e legiões de anjos para me proteger, para destruir esses soldados e me livrar da morte? O próprio Deus em carne não fez uso da proteção dos anjos, nem quando foi tentado por Satanás no deserto, nem quando estava para morrer. Como homem, sabendo como Deus cada dor de desprezo, das transgressões que ele levaria sobre ele, do abandono de toda aquela multidão que ele tanto ajudou, e da dor física dos cravos, da cruz e de tudo que a gente sabe, tenta entender que ele passou, mesmo assim não fez uso da proteção angelical. Mas o dogma místico católica foi criado e as filhas protestantes copiaram. Imagina você se você levar esses versículos ao pé da letra. Quanto misticismo! E esses mesmos que conheciam o Salmo, Gênesis, de Jacó e Daniel, e outras passagens com proteção e interferência angelical, fizeram com que aqueles irmãos da igreja primitiva, reunidos na casa, orando pela vida de Pedro que estava preso, achassem que quem batia na porta era o anjo de Pedro. O anjo de Pedro, não o anjo enviado, o anjo da guarda de Pedro. A resposta é: nenhum de nós tem um anjo da guarda específico. Não existe guia, viu, espíritas? Não existe anjo da guarda a partir do batismo, viu, católicos? E não existe anjo com proteção especial para cada um, viu, pentecostais? Aprendam as coisas como elas são organicamente. Amanhã eu volto a falar sobre o trono branco. Como será o juízo final? Sinceramente, essa resposta que eu estou dando para vocês, ela é pura, ela é a verdade. E você deve compartilhar, aprender de uma vez por todas e compartilhar. Faça a sua parte. Faça a sua parte, veja que lindo é esse trabalho. Divulgue. O Evangelho. Que as crianças, quando morrem, se tornam anjos. Se você morrer adulto, não, mas se você morrer na inocência, quando criança, os pequeninos, deles é o reino dos céus, então se transformam em anjos. Isso é uma aberração. É evidente que a maioria das pessoas não acreditam nessa interpretação, mas tem uma ala que sim. Então já começo refutando essa ala. Mas vamos para a maioria. A maioria vai acreditar que cada criança tem um anjo da guarda, que cada crente fiel cristão tem um anjo da guarda, a partir desse versículo. Sabe da onde que veio esse dogma? Não é nem doutrina, é dogma, criado pelo homem. Adivinha da onde veio o dogma místico? Tinha que ser, né? Da mamãe católica. E é claro que as filhas protestantes a adotaram. Dizem lá na igreja católica, igreja entre aspas, que no batismo de crianças, cada pequenino recebe seu anjo da guarda imediatamente no batismo. Olha só o tamanho do problema. Então esse anjo é enviado no batismo por Deus para proteger essa criança, para guiar essa criança,
durante toda a sua vida. Quer dizer que as crianças que nascem com problema, ou que terão problema, ou que morrerão cedo, o anjo da guarda delas é fraco. As muitas crianças que sofrem tragédias, que morrem, o anjo da guarda delas é muito fraco. Aí vai contra também o que eu ensinei em Blumenau, que eu sou o único. Você que está me assistindo, por favor, olha para cá. Você que assiste além de mim, tantos outros por aí. Você que lê tantos outros por aí. Com discernimento, sem discernimento, não sei. Você. Me encontra alguém, por favor, para eu ter paz. Diante da dor eu estou dizendo, me encontra alguém para eu ter paz que ensina que Deus não interfere a não ser errade quando envolve todo o seu povo e quando envolve salvação. Me encontra alguém, pelo amor de Deus. Eu estou ficando desesperado porque todos, inclusive os de fora do sistema, ensinam que Deus interfere a qualquer momento e são a favor do privilegismo. Me encontra alguém, me manda, por favor. Então, dentro disso que eu ensino, que Deus interfere só nesses dois aspectos, nesses dois momentos, dentro dos seus critérios de justiça, sabe o que acontece? Nós temos um problemão. Existem 3 alas de interferência. A primeira ala, eu quero pedir perdão pelos barulhos externos, que nem a acústica do estúdio protege. Eu lamento muito por isso, eu gosto de qualidade. Um dia Deus vai me dar uma coisa perfeita. Aí alguém vai dizer, como é que Deus vai te dar, Raquel? Dons, vai me dar inteligência, alguma forma de eu me livrar desse barulho. Aí, o que acontece? Você tem, primeiro, a ala que diz que Deus interfere em qualquer momento e acabou. Essa ala é tola. A ala que Deus interfere através da fé. Basta ter fé e tocar na orla dos seus vestidos. Então, quando você comove ele, ele interfere. Se não aconteceu, é fé. Se aconteceu, é fé. Se não aconteceu, faltou fé. Se aconteceu, tinha fé. E entra no campo do relativismo e subjetividade. Subjetividade. Como é subjetivo, né? Não aconteceu na tua vida? Ausência de fé. E o terceiro grupo, presbiteriano, metodista, batista, um pouquinho mais próximo da verdade, mas ainda muito aquém, dizem que o Senhor interfere quando você está dentro da palavra, da doutrina, dos mandamentos e dentro das leis da terra. Romanos 13, como eles gostam de Romanos 13, inclusive, para substanciar a autoridade eclesiástica que nunca existiu. Como é que eles fazem? Eles vão dizer para você que se você tem um carro e está numa via a 80 por hora e o máximo permitido naquela região é 80 por hora, o anjo da guarda está te protegendo. Mas se você passar de 80 por hora, o anjo da guarda sai de cena. Nenhum dos 3 grupos que pregam interferência estão certos. Porque se fosse verdade, que culpa tem uma criança que na inocência está dentro da palavra e está dentro das leis da terra e mesmo assim sofre males deste mundo? Que culpa tem uma pessoa, e como eu já vi muitas, que dirigem dentro da lei da terra e sofrem acidentes trágicos e morrem, ou vão para uma cadeira de rodas, por exemplo? Que culpa tem uma pessoa que paga impostos, que obedece os governantes, que faz tudo de acordo com as leis do Senhor e até os dogmas da sua santa igreja, e ainda assim sofre tragédias? Evidentemente que essa linha de raciocínio ensinada pelo sistema, as 3, e a última que se diz a mais certa, todas estão aquém da verdade. Será possível que o Raquel, que mora em Palhoça, no Pagani 2, numa cidade que é a extensão de Florianópolis, que veio de Curitiba, e que começou um trabalho EQ, um dos mais vistos, é verdade, dos desigrejados, mas o trabalho EQ perto das denominações, do sistema e de tudo, aqueles que têm mídia, a Igreja Católica, não é nada. Será possível que o Raquel está certo e todos estão errados? Eu falei para os irmãos em Blumenau, isso me deixa cada vez mais atônito.
Ou eu fico muito feliz ou eu fico muito preocupado. Por que que todos os pregadores e rabinos protestantes, católicos, pentecostais, todos os rabinos das sinagogas hoje ensinam que o Senhor interfere e existe privilegismo, e ensinam até a doutrina do anjo da guarda? Quer ver? Se a Bíblia fica sagrada, olha meu texto, numa linha de interpretação mística, logo nós vamos ter muitos versículos do efeito caixinha de promessa positivista para corroborar tal crendice absurda. Veja, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse versículo é muito usado. Salmo 34, 7. Só que esse versículo é aquele também, como o Salmo 90 da Bíblia Católica e do Salmo 91 da Evangélica, usado por Satanás, Ra-Satã, em Mateus 4, Lucas 4, dizendo: lança-te daqui abaixo e os anjos vão te guardar. É Satã que faz uso da angelologia positivista e mística. Os anjos vão te guardar, se joga. Aí alguém vai dizer: sim, os anjos não guardarão se você tentar o Senhor. Mas se você não tentar, eles te guardarão. E guardarão? E quantos que não tentaram o Senhor e morreram, e sofreram acidentes e nasceram deficientes? São argumentos para os ateus, e argumentos para os céticos e agnósticos. E você diz para mim: que o que tem os crentes a ver com os ateus? E eu respondo para você: tudo. O tema de amanhã, já vou adiantar, vai ser o grande trono branco, o juízo final, Apocalipse 20. Amanhã. Amanhã eu vou falar para vocês como será esse trono branco. Que lindo dia. Da consumação da semana toda. Da consumação de 7.000 anos. Um dia depois de 7.000 anos, haverá um trono branco. E todos os ateus, céticos, agnósticos estarão lá. E o Senhor vai envergonhá-los. Mas se o Senhor, o nosso Deus, o Criador, fosse como os místicos crentes pregam, esse Deus passaria vergonha no juízo final. Vê, como que fica isso aqui? Acampa-se ao redor dos que o temem. O que é que o Senhor está querendo dizer nesse versículo, que é apenas um salmo? Não posso extraí-lo e criar uma doutrina. Mas por conta desse versículo, pasmem os senhores, pasmem os jovens, pasmem os que nos assistem a primeira vez, é por conta desse versículo que nós temos uma doutrina. Por conta de um outro versículo de Gênesis 48:16, que diz que Jacó é livrado de todo o mal por um anjo. Mas o anjo ali do contexto é o anjo do Senhor. E toda vez que aparece a expressão anjo do Senhor, isso qualquer teólogo do sistema sabe, toda vez que aparece a expressão anjo do Senhor, está se referindo à pessoa do Salvador em teofania. É o próprio Senhor que se manifestou a Abraão antes daqueles dois deixarem ele, esse anjo do Senhor, e irem até Sodoma, na casa de Ló. Os dois que foram eram anjos, mas o que ficou ali, que Abraão se prostrou, era o próprio Senhor em forma de anjo. É o mesmo que lutou com Jacó, é o Programa O Evangelho. Pessoal, Mateus 18, nós encontramos um texto extraordinário e eu gostaria que você se debruçasse a ler comigo. Naquele momento os discípulos chegaram
a Jesus e perguntaram quem é o maior. Aí uma criança foi colocada no meio deles e disse: se não nos tornarmos como uma criança, não vamos chegar lá. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor seria se atirar no mar. 6, 7. O 8 também ensina, o 9, que nada pode nos impedir de chegar lá. O 10 diz para não haver desprezo para eles. E é o 10 que complica e que cria, através da má interpretação, como sempre, o misticismo. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles, e aqui está o grande problema, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Já já estou de volta. O Evangelho. Mais vitorioso, vitorioso que chegou aqui. Mais vitorioso, vitorioso, vitorioso que chegou aqui. Vitorioso, vitorioso, vitorioso que chegou aqui. Mais vitorioso, Muito bem, Marleide, a Gunana Aparecida de Santa Luzia, Minas Gerais, o Alex de Duque de Caxias, Adna de Rio de Janeiro, Moacir de Recife, Gilson Paulínia, São Paulo, Regilânia Petrolina, Felipe Teresina, Diana Akira, Ceará, alguma coisa assim, Maria de Lourdes, Sorocaba, Grace Kelly, São Bernardo, Sebastião Cassiano, Antenor de Oratórios, Minas Gerais. A todos vocês, sempre muito bem-vindos, e aos novos no chat, novos que assistem gravados, 70% assistem gravados. Meu carinho a todos vocês. Eu tô de volta. mais vitorioso, vitorioso, vitorioso que chegou aqui. Mais vitorioso, vitorioso, vitorioso que chegou aqui. Muito bem, quando a gente chega no versículo 10, nós nos deparamos, portanto, com a expressão de nosso Salvador: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus, que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Vê o tamanho da complexidade que é levar a Bíblia ao pé da letra, sem entender o porquê, para quê e principalmente para quem. Eu conversava em Blumenau com o Maicon, mesmo que se apresenta a Jacó,
Em Daniel 6, também mostra um anjo socorrendo Daniel. Aí vem toda a superstição popular angelical sobre o tema. O que está certo então? E eu escrevo, leio e explico para você. Nenhuma passagem destas, que são as únicas que eles usam para substanciar tal dogma, está ensinando que cada fiel, cada um de nós, tem o seu próprio anjo da guarda. Como era crido entre os judeus. Preste atenção, o que eu vou falar agora é extraordinário. A igreja, eu sou um dos únicos também que ensino, eu não sei se tem mais alguém, nunca vi. Eu ensino no curso Desteologizando, você que não fez, faça, que a igreja demorou 14 até 17 anos para ser guiada em toda a verdade pelo Espírito. A igreja não saiu da circuncisão, do sabatismo, do dogmatismo, da letra que mata imediatamente. A igreja demorou 14 anos para entender o Evangelho. Eu estou falando da igreja conhecida e tão proclamada primitiva. Eu estou falando da igreja dos primeiros 30 anos pós-morte de Jesus, pós-ressurreição. 30, as 3 primeiras décadas, quando a igreja era errada, culminando na morte de Ananias e Safira, gente. Ainda assim era uma igreja mística. Assista meu vídeo sobre, por exemplo, o momento de Atos 1, que eles tiram sorte para escolher um discípulo, um apóstolo, no lugar de Judas. E a sorte caiu sobre Matias. Eles ainda tiravam sorte. E o próprio Paulo, que veio para levá-los ao Evangelho e tirá-los do misticismo, ainda no começo estava místico, porque mandou um sujeito à morte, a pena de morte por Satanás, para que sua alma pudesse ser salva. Veja como isso fica em nossas entranhas espirituais. Veja como o misticismo insiste em ficar dentro de nós. E essa igreja, no começo, estava passando pela mesma situação. Veja, Atos 12, olha o que nós vamos encontrar entre os judeus e o misticismo dentro da própria igreja primitiva. Leia comigo. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria. Quando bateu, eles estavam fazendo oração, reunidos, orando, porque Pedro havia sido preso. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca, porque Pedro está preso. Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles todos, aqueles que estavam reunidos orando. Aqueles que estavam todos reunidos orando para que o Senhor tirasse Pedro da prisão, os místicos disseram: então é o seu anjo. Perceba como o Senhor permite o misticismo, que as pessoas sejam místicas. Uma igreja que estava orando por Pedro para que ele fosse liberto, o ancião principal, dizendo: então é o seu anjo que está batendo na porta. Olha a igreja como ela era mística. Se aquela igreja que tinha Pedro, Tiago, João, Paulo, Silas, Barnabé era mística, imagina hoje com o pobre Áquil, que insiste no trabalho de sua vocação de desmistificar. Pedro continuava a bater.
Afinal, quem é que estava batendo na porta? O anjo de Pedro? Não. Quem é que batia na porta? O anjo de Pedro? Não. Quem é que batia na porta? Era Pedro mesmo. Não tem anjo nenhum. Aí eles abriram, viram Pedro e ficaram atônitos. Aí, acenando-lhes com a mão, né, pediu que se calasse. Eu conversava em Blumenau com o Célio, com os irmãos todos, com o Valdemar, com o Daniel, sobre a complexidade que é levar a Bíblia ao pé da letra. Se você não entender para quem aquela carta está sendo dirigida, para quem aquela palavra do Salvador está sendo dirigida, você sempre vai interpretar errado. E como as pessoas não sabem nem interpretar, porque nem ler elas leem, então elas vão comer, figuradamente falando, pela mão dos outros. Elas vão ir, andar, crer pela cabeça dos outros. E como se não bastasse, defendem com toda a força, todo o vigor, o que os intitulados sacerdotes ensinaram para elas. Vê, se você levar esse versículo aqui ao pé da letra, você vai defender a Trindade, o Pai é outra pessoa, Jesus é inferior. Você vai defender que o Pai tem uma face, sempre estão vendo a face. Isso aqui vai contra, por exemplo, o versículo célebre que diz que o Pai é Espírito e ninguém pode vê-lo, a não ser por Jesus. E isso aqui complica ainda mais porque dá a entender que tem um anjo para cada pequenino, para cada criança. E a partir disso aqui que surge o grande problema. E nós vamos nos debruçar agora, rapidamente. Vocês vão ver que o assunto é fácil. Aprender de uma vez por todas, compartilhar esses vídeos. Os vídeos são muito bem vistos posteriormente no gravado. Mas não deixe de fazer isso, de compartilhar esses vídeos. Eu vir aqui com todo o amor, preparar o tema, fazer, me debruçar com equilíbrio, respostas para perguntas que você não vai encontrar em lugar nenhum, nem gastando 5 a 15 mil reais em bacharel em teologia, não vai adiantar nada, você vai jogar todo esse dinheiro fora. Nem fazendo todos os cursos da sua denominação, você não vai encontrar essas respostas. Você vai encontrar mentiras e meias verdades. Então dê valor a esse trabalho que eu faço. Vamos lá. Vamos aqui. A princípio, nós precisamos se debruçar em alguns pontos de visão e alguns versículos. Vamos lá? Eu estou preparando tudo aqui, vocês sabem, tudo eu que faço. E agora o programa vai ter um formato diferente. Olha que bacana. O que eu vou fazer daqui para frente? Durante o dia, quando o Senhor me dá um tema importante para a igreja através dos dons, é assim que o Espírito Santo fala, não misticamente, organicamente, através dos dons, como falamos ontem. Você que não assistiu o programa de ontem, assista. O título de pastor não existe, pastor é terapeuta pelo Espírito. E hoje, já com o microfone bom, voltando diariamente aos poucos ao que era, eu quero dizer a você o seguinte: o programa agora vai ter um texto, para ele não sair do foco. Então eu mesmo escrevo o texto, faço a síntese, direto ao tema, e eu mesmo leio e explico. E depois esse texto vai para o EQ Orgânica, e dessa forma já é um vídeo transcrito. Olha que bacana. Vamos lá? Anjo da guarda.
Nós lemos, portanto, Mateus 18, 1 ao 10, é no 10 que o problema surge. E um dos maiores problemas da igreja sempre foi, não é hoje não, sempre foi, o misticismo. Nos dias de Jesus, segundo Chaplin, nós tínhamos 480 sinagogas, nada diferente de hoje, e o misticismo estava lá. E Jesus, na contramão das sinagogas e rabinos, diz: eu sou o caminho. Primeiramente, nós temos que refutar a tese de que as pessoas se transformam em anjos quando morrem. Isso é parte do misticismo popular. Existe uma ala de interpretação que vai dizer, portanto,